Tem razão, Cleiton. É isso aí. Bom, gente, boa noite. Hoje, dia 22 de fevereiro. Nossa terceira aula de banco de dados. Na semana passada, a gente tinha uma indecisão com relação ao carnaval ou não, né? Só que isso não impede o nosso plano de trabalho, tá? Porque a gente consegue tranquilamente diluir o que a gente veria na semana passada nas próximas semanas, ok? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que não dê problema, porque normalmente quando eu compartilho a tela eu perco meu áudio, mas vamos lá. Eu compartilho. Bom, vocês devem estar me ouvindo com o som horrível, que é o som aberto. Vou voltar para o headphone. Pois é, agora vocês me ouvem melhor? Obrigado, Cleiton. Obrigado, Rian. Eu não sei, gente. Algo aconteceu. Pois bem, vocês devem estar vendo uma planilha, que é a nossa planilha com o plano das nossas aulas. Deixa eu só melhorar aqui. Pronto. A planilha com o plano das nossas aulas. Eu tarjei em amarelo a semana passada, né, e a gente segue a nossa vida. Hoje é dia 22. Então isso aqui está ok. Um pequeno ajuste no plano de voo, mas nada que nos atrapalhe, tá? Eu fiz uma coisa hoje, vocês devem estar vendo o meu navegador. Eu coloquei um arquivo para vocês. Nós não vamos usar hoje, tá? Mas como a curiosidade e a vontade de vocês de saírem fazendo as coisas, ela muitas vezes é maior, eu coloquei aqui um arquivo para vocês chamado Links Download. E nesse arquivo eu coloquei as ferramentas que a gente vai usar ao longo desse semestre, em tempos diferentes, tá? Mas, né, já está aí. E por acaso, né, vocês estão vendo aqui embaixo, né? Eu fiz o download de todas elas, tá? Só não fiz o de uma, que aí vocês vão ter que procurar um pouquinho também. Bom, aqui tem o link, né? Não está numa ordem mais. Tem o Champ, que vocês talvez já tenham instalado por conta do PHP. Como vocês estão acostumados a usar o Champ, eu mantive, tá? Para poder subir, não todos os servidores, mas no Champ eu subo o MySQL. Eu não preciso subir o Apache, porque a gente não vai usar o gerenciador de banco. Não sabia o que era Champ? Guilherme, eu te falo já. Deixa eu mostrar para vocês então, vai. Champ ele é um facilitador da nossa vida, só que nunca viu, Cleiton? Eu vou te apresentar então. É assim, ó, é uma ferramenta, desculpem o termo, mas é uma ferramenta para preguiçoso. O que ela faz? Você numa ferramenta só, e ele tem duas ferramentas com o mesmo nome, eles são muito parecidos. Você tem o Champ com X e você tem o AMP com W. Você numa ferramenta só, ele consegue configurar para você alguns serviços, né? No caso aqui, vocês vão principalmente por conta de PHP, o AMP. Eu comecei usando o AMP, Rian,
Mas aí, como o professor de PHP usava XAMPP, para mim tanto fazia, eles são, cara, se não forem iguais... Ah, Rian, você não é preguiçoso? Tá bom. Eu vou explicar por quê, tá? Assim, ó, o XAMPP, ele consegue controlar para vocês alguns serviços, né? Como o MySQL, que é o que a gente usa, como ou o Tomcat, que é um servidor de aplicação web, cria uma página web, quer publicar, quer que responda no localhost barra alguma coisa, tem que ter um servidor web ativo. E aí pode ser o Tomcat ou pode ser o Apache, tá? Normalmente vocês optam pelo Apache, só que eu já vi, né, e a gente usa em aplicações, a gente usa Tomcat. Dá para fazer curso de gerenciamento dos dois, não é só next, 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 finish. Existem muitas considerações de parâmetro, tempo de resposta, tamanho de cache, que influencia na aplicação web que você está desenvolvendo, no tempo de resposta dela, ou se trava, se não trava, se dá erro, se não dá erro. Mas isso, PHP vai explicar e comentar com vocês. Mas eu trouxe aqui porque ela tem todos os serviços juntos. Como é que era isso antes? Se vocês pesquisarem, existem tutoriais para você configurar o Apache na sua máquina. Só que assim, ó, é uma receita de bolo e é um bolo um pouquinho sofisticado para a gente fazer. Tá? Não é na primeira vez, não, nem todos conseguem usar. Tá? Mas é claro, quando você conhece nativamente uma ferramenta, e foi aí, Rian, que eu usei o termo preguiçoso, né? Por quê? Né? Porque ele já configura para você. Você não tem que se preocupar quais são os parâmetros, quais são as portas, quais são os arquivos de configuração que você tem que setar, que você tem que alterar, que você tem que tirar comentário. Tá? Então, quando você aprende ele passo a passo, é claro que o seu domínio da ferramenta é muito maior. Mas, usando esse serviço aqui, né, esse aplicativo, por que que a gente, quando ensina PHP, a gente usa? Porque o foco da disciplina é PHP, não é configuração do servidor web. Mas, para vocês, é importante saber configurar. Tá? Eu, antes de usar essa ferramenta, eu usava na mão. Eu baixava o servidor de banco, instalava, subia o serviço e monitorava o serviço ali. Eu nem usava a ferramenta assim. Tá? Mas, como vocês em PHP vão conhecer, eu estou usando a mesma. Então, para quem não tem ainda, tá aqui, é só dar um start stop, se o serviço estiver instalado, né? E quando a gente for usar, a gente fala um pouco mais sobre ele. Além do Champ, eu coloquei um link para baixar o MySQL, o servidor de banco de dados MySQL. Mas aí, já estávamos próximos à aula, eu não consegui explorar muito mais. Ele está sugerindo para mim um Windows, um MySQL para Windows 32 bits, mas a minha máquina é 64. Então eu vou ter que procurar um outro link que eu possa baixar o MySQL 8, né, mas para 64 bits. Tá? Por isso que eu não baixei aqui na minha listinha. Além disso, tem duas ferramentas que eu vou usar em banco. Uma para fazer modelagem, que é o DB Designer. Né? Tá o link lá para vocês, vai baixar uma ferramenta pequenininha aqui. E tem uma outra que é também feita para o MySQL, que é o Workbench. O Workbench vai permitir a gente fazer modelagem de dados, tá? Para bancos MySQL. E por último, é a primeira ferramenta que a gente vai usar. Tem o link também para baixar uma ferramenta free chamada BR Modelo. Tá? É uma ferramenta que ela vai permitir que a gente implemente um conceito de modelagem de dados que a gente vai ver possivelmente a partir da semana que vem. Mas talvez a gente já tenha uma ideia hoje, não sei. Vamos ver como é que as coisas caminham. Tá? Então, essa caixinha de ferramentas que eu passei para vocês aqui no AVA, né, é um arquivo, um arquivinho texto, e dentro desse arquivo eu coloquei para vocês os links aqui. Os links de download de cada uma dessas aplicações. Tá?
Então, o MySQL, o Workbench, o DB Designer, o Champion, o BR Modelo. Acho que eu tenho uma ordem para instalar? Não tem, mas se vocês seguirem essa ordem que está aqui, né, vocês têm mais chance de não ter nenhum problema de incompatibilidade. Tá? Mas uma ferramenta depende da outra. Se o banco não subiu, não está instalado, não está rodando, as outras não funcionam. Quando você baixa o Champ, ele pode baixar para você alguns instaladores do MySQL também. Mas como o Champ é uma ferramenta mais antiga, ele vai baixar versões antigas do MySQL. Por isso que eu passei o link para vocês. Então, de novo no material tem isso aí. Vocês são obrigados a fazer isso agora? De maneira alguma, mas, conhecendo um pouquinho da ansiedade de vocês, é inevitável que vocês façam, tá? Bom, para hoje, na última aula, vocês... Nesse slide aqui, a gente deu um salto no tempo e em mais ou menos 20 minutos, eu sei, Cleiton, normal baixar quase todos, instalar e o que eu estou falando, deixa para depois. Na última aula a gente viu um pouquinho de SQL, os principais comandos nós vimos com exemplos, né, com sintaxe, e aí essas ferramentas que eu já estou adiantando para vocês, aqueles comandos que nós vimos, eles vão ser usados nessas ferramentas, então as coisas estão conectadas. Primeiras aulas eu falei para vocês que o ponto em banco de dados é que eu gosto, tá? Mas algumas pessoas não. Mas a questão em banco de dados é que uma aula tem dependência com a outra. Né? O que a gente viu na semana anterior, a gente vai continuar utilizando. Se perdeu, se não assistiu a aula gravada, vai te fazer falta. Tá? E aí não é em tom de ameaça, não. É que faz falta mesmo. Pois bem, então, nesse slide a gente baixou, a gente viu os principais comandos SQL, porque aqui eu estava falando que foi quando surgiu a linguagem SQL. E desde que ela surgiu até hoje, ela mantém praticamente a mesma sintaxe. Poxa, Chicão, ela não evoluiu? Não é isso. A estrutura básica da linguagem é a mesma. Só que cada fornecedor de banco, ele melhora a sua ferramenta e coloca alguns comandos específicos. Tem comandos que existem em um servidor de banco que não existe no outro. Mas todos eles precisam ter aquilo que eu passei para vocês. Então, o padrão é o mesmo. E aí, cada fornecedor de banco, quer sejam gratuitos, quer sejam pagos, ele vai colocando recursos na sua ferramenta para que as pessoas possam usar. E é isso que diferencia você usar um Oracle de um SQL Server. Você fazer um curso de Oracle, os comandos que você conhece lá, os recursos, não necessariamente funcionam da mesma forma em um SQL Server. Tá? Em SQL Server tem um comando chamado shrink, que é para redimensionar um banco, para baixo ou para cima. Oracle tem um comando chamado truncate. Quem conhece o seu SQL Server não sabe dar um truncate no banco Oracle. Então, aí começam as diferenças. Mas a base, a essência dos dois é a mesma. Tá? Então, foi aqui que nós paramos o nosso encontro anterior. Né? Para aqueles que estavam presentes, foi ali que a gente finalizou. O arquivinho com os comandos, ele está disponível para vocês no AVA. E agora você já tem a ferramenta e conforme eu for dando conceitos, a gente vai matando essa ansiedade de usar a ferramenta. A gente vai compondo os dois. Tá? Antes ainda de prosseguir, agradeço as participações de alguns de vocês no nosso fórum, né? Alguns porque outros não lembraram, tá? Eu devo ter parametrizado alguma coisa errada no fórum que vocês não conseguiam dar reply, né, em cima da minha postagem. Vocês tiveram que abrir postagens novas. Não tem problema, tá? Mas a ideia do fórum é que vocês pudessem ler, conhecer
um pouco mais sobre banco, fora da nossa aula, né? Porque aí vai complementando e vai aumentando o conhecimento de vocês. Se vocês acharem coisas interessantes que vocês queiram discutir, tragam para a aula, a gente reserva um tempinho e vamos falando sobre elas. Tá? Então, o fórum agradece a participação, ele tem uma pequenina pontuação àqueles que participaram. Quem perdeu, não perca o próximo. Né? Então, as perguntas estão aqui. Né? A partir da postagem do Rian, vocês conseguiram colocar. Em cada uma delas também eu fui colocando as minhas observações. Tá? Só que aí são coisas complementares à nossa aula. E aí a gente segue. A gente segue falando um pouco ainda sobre o banco de dados, sobre pequenos conceitos aí que a gente precisa para poder usar. Não dá para sair usando o banco sem ter base nenhuma. Então, o banco de dados ele não é um gerenciador de arquivos. Gerenciador de arquivos, a gente poderia considerar o Windows Explorer. Ele gerencia arquivos. Você guarda arquivos, só que ele não tem padrão. E dependendo, né, se vocês abrissem os desktops de vocês, não precisa, tá? Mas se vocês abrissem e compartilhassem, a maioria de vocês, salvo algumas raras exceções, o desktop é uma bagunça. Ele vira mais um arquivo, mais uma pasta do seu computador, né? Cheio de coisas lá que às vezes você nem sabe que está lá ou nem usa. Né? O desktop não é para isso. E a mesma coisa com o nosso gerenciamento de arquivos. A forma que vocês guardam arquivos no HD de vocês, alguns de vocês não são estruturados. Alguns são, tá? Outros não. Qual que é o problema? A dificuldade para encontrar. Né? Eu tenho algumas coisas, não sei se é por trabalhar com banco, que elas me seguem. Tá? Se eu acho que não tem nada demais, né? Mas olha, opa, saco, pronto. Olha só, meu gerenciador de arquivos. Né? Eu uso o Google Drive, não uso OneDrive, não uso outras ferramentas de nuvem, uso o Google Drive porque já vem junto, já, enfim. Né? Cuidados que eu tomo. Tudo que tem no meu desktop, ele fica dentro do Google Drive, com sincronismo local. Meu note parou? Beleza. Pego o tablet, pego um outro computador e minha vida segue. Mas a minha estrutura, a minha forma de funcionar mentalmente, né, ele tem aqui, dentro do Drive tem Salesiano, tem coisas particulares e tem dados. Tá? Dentro do Salesiano, por ano, né, conteúdo da disciplina, do meu trabalho por ano, dentro do ano por semestre, dentro do semestre por turma. Então, mesmo sendo um gerenciador de arquivos, não é banco de dados isso, mas eu uso uma ideia que vem de banco de dados, que são os dados estruturados e os dados organizados. Poxa, eu preciso procurar, sei lá, a Maria pediu a nota de um aluno de 10 anos atrás. Eu preciso primeiro achar esse aluno e saber de que ano que é. E aí eu vou nas pastas referente àquele ano e o arquivo com as minhas notas, com as minhas planilhas de cálculo, eles vão estar lá. Então eu tenho uma forma indexada, organizada de fazer o armazenamento. Não sei se todos vocês têm. Alguns de vocês são muito metódicos. E aí o nível de detalhe fica muito longo. Fica mais difícil de vocês acharem depois, porque tem que percorrer várias subpastas. Mas isso é sistema de arquivos. E era assim que as informações eram armazenadas. Tá? Quando, né, vocês não conhecem, mas quando a gente desenvolvia em COBOL, por exemplo, os arquivos, os dados, eles eram armazenados em arquivos dentro do meu disco. Uma partição só para arquivos, senhora? Eu tenho também, porque se vocês olharam aqui, ó, eu tenho um disco, que é boot Windows, que é um SSD, e eu tenho um disco de apoio, que é dados. Né? Aquilo que eu não tenho tanta necessidade de carregamento e tal, quase igual que você montou, Rian.
Mas a gente, quando usava COBOL, a gente usava sistema de arquivos, que era dados armazenados aqui, né? E a busca ela era complicada, ela era lenta. E aí eu estou falando isso por quê? Porque exemplos de sistemas de arquivos é o FAT32, que vocês viram lá no básico, né, de introdução à informática. Quem fez curso de DOS ou de microinformática com formatação e tal, vocês conhecem sistemas de arquivos, né? Depois foi um grande avanço o NTFS, e é por conta da evolução desses sistemas de arquivos que a gente hoje tem HDs, né, hard disk, cada vez maiores, porque a técnica de armazenamento ela foi mudando, permitindo gerenciar maiores volumes de dados. Tá? Eu não vou me recordar aqui, mas FAT32 tem um limite de armazenamento. Ele só consegue gerenciar até X espaço. Aí, se alguém quiser pesquisar, coloca no chat ali que vai ajudar todo mundo. Tá? Mas FAT32, que é um sistema antigo, eu nem me recordo qual Windows que usava FAT32. Talvez o Windows 98 ali. Tal. Mas a capacidade de gerenciamento de arquivos, ela tem um limite. Aí surgiu o NTFS, que era mais complexo. O Windows Server trouxe essa forma de formatação do disco. Detalhe, se é formatado em NTFS, programas FAT32 não leem. Só que aí são características de microinformática que vocês precisam ou podem conhecer. Principalmente quem gosta de baixo nível, quem gosta de Linux, de servidores, gerenciamento de servidores, vai por ali, tem que conhecer sistema de arquivos. A gente vai ter a preocupação de trabalhar com SGBDs, com sistemas gerenciadores de banco de dados. Alguns exemplos aqui que depois eu vou voltar oportunamente em cada um deles, mas os mais famosos, sim, são MySQL, que eu já passei o link para vocês baixarem, SQL Server, né, da Microsoft, Firebird, ele é de uma comunidade free, ele é livre, a comunidade mantém. Deixa eu só corrigir um detalhe aqui que ficou feio, o arc ali. O vasinho ficou invertido aqui. Pronto. O Firebird é free. Normalmente a gente usa Firebird com aplicações desktop, né, como é o caso do Delphi, do Builder. PostgreSQL, que é um banco web. DB2, que é da IBM. E o Oracle, né, que eu já corrigi aqui a nomenclatura dele. Mas tudo isso aqui só existe para poder armazenar dados. Poucos volumes de dados, dados não estruturados, sistema de arquivos. Dados estruturados, vai para banco de dados. Lá no fórum, 2 pessoas colocaram sobre bancos multimídia. Né? E o comentário que eu fiz é que, cada vez mais, as aplicações compatível com do XP até o 10. Obrigado, Guilherme. Só que, assim, é compatível com o Windows 10, só que ele não é recomendado para o Windows 10. O Windows 10, ele lê. Pendrives são formatados em FAT32. Tá? Ele lê, só que ele é mais eficiente armazenando com outro padrão de armazenamento. Mas aí depois vocês podem ir atrás. Valeu, Guilherme. Obrigado. A ideia principal, então, é armazenamento de dados. Né? E aqui eu trouxe, com as logos, que fica fácil a gente identificar e visualizar, os principais bancos SGBDs para aplicações web ou aplicações cliente-servidor. Não estão em ordem de importância ou participação de mercado. Oracle, IBM, DB2, Firebird, Sybase, né? Sybase a SAP usava, só que a SAP é interessante, né? SAP é um grande fornecedor de ERP, né? De sistema de gestão empresarial, muito usado por sociedades anônimas, por empresas grandes, por multinacionais. Por quê? Porque SAP é seguro. Né? Só que a SAP, eles lançaram há coisa de 3 anos, mais ou menos, um banco de dados da SAP. Então, eles pegaram a tecnologia Sybase, melhoraram e lançaram o banco de dados próprio.
Qual que é a ideia desse banco de dados que a SAP está utilizando? Todo o processamento do banco de dados é feito em memória. Imagina a capacidade das máquinas que rodam SAP. É chamado SAP HANA. HANA é uma tecnologia de armazenamento que você usa todo o banco de dados em memória. Você não tem acesso a disco, que vocês sabem melhor que eu, que o acesso a disco deixa as coisas um pouco mais lentas, o tempo de leitura, né, num disco rígido, para achar a região que ele precisa ler e fazer a leitura dos dados do disco. Quando isso está em memória, é instantâneo. Tá? SQL Server, que é Microsoft, PostgreSQL, que é open source, MySQL, que era open source, só que a MySQL foi comprado pela Oracle, e o MariaDB, que é os descontentes, os dissidentes do MySQL. Não sei porquê, o pessoal de banco de dados gosta de bichinho, então todos eles, o logo, né, o mascote, é um animalzinho. Enfim, né? Coisas. De todos, né, acho que um dos mais legais era o Firebird, né? Mas ele acabou ficando um pouquinho no tempo. Antes eu ensinava banco de dados com Firebird, né? Aí, a coisa de 2, 3 anos, eu tive que levar o ensino de banco de dados para a web, que era mais fácil, é o que vocês aprendem com mais... Aprendem primeiro. Além disso, né, a gente agora está vivendo um momento dos bancos de dados para dispositivos móveis. Tá? E aí vocês têm uma sopinha de letra que eu vou falar para vocês 3 que vocês podem colocar, né, uma marcaçãozinha para ir atrás. Esse Casoap, né, não caminhou muito. Total Cross foi uma iniciativa, existiu, foi para o mercado um tempo e parou. Parse também. Tá? Então, são bancos aqui para dispositivos móveis. Mas, SQLite. Vantagem, ele pega tudo que a gente vai ver de SQL e você consegue colocar no dispositivo móvel, sem muitos desafios. Agora, mudando a forma de pensar. Não tem a ver com o que a gente vai falar agora, vamos ter que falar dele depois. Que é o Firebase. Firebase é da Google, tá? E o Mongo. São 3 bancos aí que vale a pena vocês conhecerem. E já vou dar um spoiler, né, se as coisas não mudarem. Com o Pedrão, eu não sei se esse ano, esse semestre ou semestre que vem, em algum momento, vocês vão conhecer Mongo, tá? Então, se puderem se antecipar, melhor para vocês. E quando vocês começarem a pesquisar esses bancos, vocês vão encontrar quais são as empresas que utilizam. E empresas grandes estão apostando nessas ferramentas de bancos de dados. Funcionamento e diferença principal. Quando a gente fala em sistema de arquivos, é um Windows Explorer que você, na sua máquina, você vai lá e deposita seus arquivos de dados. Onde você deposita? Dentro de uma estrutura de arquivos. Né? Pode ser numa partição separada, pode ser num disco separado. Organizado em pastas, lá dentro você joga seus arquivos. Se você não colocou um nome amigável, boa sorte para você recuperar depois. Né? Uma coisa que para mim pareceu muito chata, quando implantaram na empresa, eu achava que não ia virar, mas você se acostuma e é muito legal. Tá? É padrão de nome de arquivo. A inicial tem um padrão, aí você coloca lá qual é a versão desse arquivo, e você coloca possivelmente a data que você salvou. Quando você bate o olho no nome, você sabe de quando é. Tá? Não importa muito o contexto, não importa muito o uso, mas olha só, estava usando hoje, está aqui, aqui, aqui.
Só para vocês olharem, né? Então eu tenho, o nome do arquivo chama horas, que é um controle de horas, um resumo de horas. Qual que é a empresa que tem esse resumo, né? Qual que era a competência que foi gerada? Ah, eu gerei dados de 2020. E aqui eu tenho quando que eu gerei, ó. Dia 20, 2021, 02/22. Dia 22/2 de 2021. Essa aqui é a versão 3. E aqui eu tenho a versão 2. Né, em algum lugar, que deveria estar aqui, mas por algum motivo eu não coloquei, eu teria a versão 1. Então eu consigo olhar toda a evolução do arquivo. Coisa que vocês fazem às vezes é, eu estou fazendo um trabalho, eu mexi hoje. Legal. Aí amanhã eu vou mexer, eu pego de hoje e mexo. Se acontecer alguma zica, corrompeu o arquivo, sei lá, perdeu a formatação, você não tem a versão anterior. Então, acostume-se a versionar. Né? E aqui eu estou falando de sistemas de arquivos. Mas é só para vocês poderem... É isso aí. Legal, Roberta. É para vocês poderem ter uma ideia, né? Padronizar não é ruim. Facilita muito você encontrar o que você precisa. Né? E aí, se você tem arquivos que você mandou para alguém, a pessoa te manda de volta, pela data de criação aqui, você consegue saber se é o mais recente ou não. Acho que, mas eu tenho aqui do lado. Você tem. Só que a hora que você recebe um arquivo no e-mail, por exemplo, você não tem essa coluna data de modificação. Tá? Mas são padrões. Então você, em sistemas de arquivo, você, do seu computador, você salva os seus arquivos, como eu mostrei para vocês ali. Quando você tem banco de dados, você tem a sua máquina, né, o seu equipamento, e quem que grava os dados? Tem um carinha aqui no meio, ó, chamado SGBD. Então, aqueles nomes que a gente ouviu agorinha, MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, a gente chama de banco de dados. Mas o nome correto não é banco de dados. Banco de dados é o que a gente cria. É o que nós criamos a estrutura. O que eu dei um exemplo para vocês ali atrás são SGBDs. Sistema Gerenciador de Banco de Dados. É que é muito grande para a gente falar, né? Mas o Oracle é um SGBD. SQL Server é um SGBD. E quando vocês baixarem uma SQL e instalarem nas máquinas de vocês, ele vai criar um software aqui entre o que você quer gravar e o banco de dados. Você não acessa diretamente aqui. Mesmo que você queira que você seja o melhor hacker do mundo, não. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa com banco de dados, tem um gerenciador aqui, ó, fazendo o meio. Você passa para o gerenciador, ele recebe a informação e ele deposita no banco. Então, quando vocês colocam lá, como a gente viu na semana passada, você usa lá um comando insert. Quando você usa o insert, deixa eu só pegar aqui a borracha. Pronto. Quando você usa o comando insert, você não vai diretamente inserir no banco. Esse comando insert, ele vem para cá. Esse cara vai transformar o comando insert, talvez num comando lá, put alguma coisa. Uma linguagem mais baixo nível. E esse comando put, que o SGBD converte, é o que vai interagir com o banco. É por isso que a gente tem aqui, na linguagem SQL, uma linguagem padrão, que um monte de banco utiliza, porque ele é uma casca, ele é uma interface. Antes de gravar o dado, o comando vem para cá, esse cara interpreta, transforma ela numa linguagem um pouco mais de baixo nível, e essa linguagem de baixo nível vai para o gerenciador.
Mesma coisa quando eu coloco um select, quando eu coloco um update. Sempre eu tenho alguém aqui fazendo meio campo. Ah, Chicão, esse cara aqui não está rodando. Eu falei para vocês agora do Champ, que a gente ia lá e ativava o serviço do MySQL. Se não subir o serviço do MySQL, você não consegue ler dados do banco e nem recuperar dados do banco. Porque a sua conexão, ela é possível a partir desse cara aqui no meio. Então, quando a gente instalar um MySQL, next, 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 finish, não vai acontecer nada. Mas tem uma pergunta que ele te faz no final que é: você deseja que o serviço do MySQL suba automaticamente? Se você colocar não, você precisa toda vez vir aqui e subir o serviço. Dar um start e um stop. Se você colocar que sim, quando subir sua máquina, já sobe o MySQL. Ah, Chicão, então eu vou colocar aqui sim. Pensa um pouquinho. Você usa sempre MySQL? Não, só vou usar na sua aula. Todo o tempo que você usa seu equipamento, que você não está na minha aula, esse MySQL vai estar consumindo recursos da sua máquina. Pode deixar sua máquina um pouquinho mais lenta. Então, é interessante subir automático? Não. A menos que seja um servidor que todo o tempo os dados vão estar sendo consumidos, aí sim. Se é de uso esporádico, não. Tem um banco que eu falei agorinha para vocês, deixa eu voltar nele aqui. Esse cara aqui, ó. Ah, Chicão, quero conhecer, eu vou instalar o Oracle na minha máquina. Faz não. Por quê? Porque o Oracle, ele, em cima do seu Windows, ele instala um outro sistema operacional. Um sistema operacional Oracle. O que eu estou falando? Quando você instala o Oracle, toda a administração da sua máquina é feita pelo Oracle. Ele consome muito espaço, muito processamento. Então não é legal a gente ficar com esse cara instalado e ativo, se eu não estou usando. Tá? Então, resumo para vocês. O que tem que ficar guardado? Todo banco que vocês instalarem, tem um parâmetrozinho lá, já te respondo, Rian. Tem um parâmetrozinho lá que ele fala para você cuidar do serviço. Você sobe o serviço, você baixa o serviço. Subiu o serviço de banco, esqueci de baixar. Quando você desligar a máquina e ligar de novo, ele não vai subir, ele vai estar dormindo. Então, o risco para você é menor. Rian, a sua pergunta ela é pertinente, porque é recomendado com Oracle que a gente instale o Oracle numa máquina virtual. Quando nós estamos aprendendo. E aí pode ser uma máquina VirtualBox. Estava tentando lembrar o nome dela. Pode ser um VirtualBox da vida que você, na sua máquina, você coloca uma máquina virtual, ela tem o sistema operacional dela e você coloca o banco ali dentro. Então o banco só vai consumir recurso da sua máquina virtual. Tá? Só um detalhe, eu não sei como está. Né? Já está com pelo menos uns 2 anos que eu não uso. Eu parei de usar porque estava me dando muita dor de cabeça. Volta e meia, o meu VirtualBox ele crashava. E aí eu tinha que ou criar a máquina de novo, ou reimportar a máquina, o que demorava um tempão. Tá? Não sei se ele está mais estável. E tinha, acho que era o VMware, um negócio assim, que também era uma outra aplicação que poderia criar máquinas virtualizadas. Mas sim, Rian, você pode usar uma máquina virtualizada para poder colocar e fazer toda a sua bagunça, né, experimentando aí o que os bancos podem fazer. Tá? No semestre que vem a gente vai trabalhar com outros bancos, talvez vocês precisem virtualizar um pouquinho sim. Bom, sistemas de arquivos. Eu falei para vocês que uma das linguagens que usava era o COBOL. Né? Ainda tem aplicações em COBOL hoje. Eu encontrei uma pessoa que ela
primeiro curso que ela fez foi de COBOL, é uma pessoa jovem, né, 20 e poucos anos, mas o primeiro emprego dela foi com COBOL. Né? Muito estranho, e quase ninguém se forma nisso hoje. A outra que, essa eu usei bastante, que era o Clipper, mas as duas aqui, elas eram baseadas em DOS, tá? Isso é saudosismo, né? Já foi. Quando você tinha sistema de arquivos, era muito difícil, muito ruim a gente compartilhar, duas pessoas acessando o mesmo arquivo ao mesmo tempo, todo o controle de lock, prende e solta, tinha que fazer na aplicação, você tinha que codificar. Olha, eu estou usando a tabela de produto, ninguém pode usar, está com exclusive lock aqui. Olha, terminei o processo, estou liberando a tabela, né? Você tira esse atributo de exclusivo. Ruim, estou programando, esqueci de tirar, né? A tabela fica presa e ninguém mais consegue usar, e meu sistema começa a travar, até eu perceber que tem um programa tal que ele segurava a tabela e ele não liberava. Era meio chato fazer isso. Quando você tinha sistema operacional diferente, era um problema. Isso aqui foi logo que surgiu o Linux, tá? Eu tinha coisas em DOS, começaram a surgir servidores Linux. Como é que DOS e Linux compartilhavam o mesmo arquivo? Não dava, né? E acesso concorrente, então, era ruim da gente estar usando arquivos. Falando em banco de dados, né, onde é que vocês estão? Vocês se encaixam aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui. Tá? Chicão, gostei demais de banco. Estou comendo aquele livro lá que você disponibilizou. Eu quero criar um banco de dados. Mas até hoje ninguém criou, tá? Mas, se quiserem criar banco de dados e vocês têm informação para isso, aí vocês trabalhariam aqui, nesse nível. Mas, normalmente, vocês trabalham aqui, programam a aplicação, e aí eu passo o que eu preciso para cá, para o gerenciador, e o gerenciador vem fazer aqui o acesso aos meus bancos, tá? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, o banco de dados ele tem dois grupos de informações. Os dados que a gente quer guardar, propriamente ditos, e a estrutura que esses dados serão armazenados. Mas aqui depois eu exemplifico para vocês. Banco de dados, não é porque eu estou acostumado, mas ele é mais rápido. Ele não tem problema de redundância, de integridade, ele controla bem os acessos, permite duas pessoas ao mesmo tempo, compartilha arquivos, o banco se encarrega de segurar um registro, de soltar o registro, todo o controle é feito pelo banco. E o mais importante, né? Banco de dados é uma coisa, sua aplicação é outra coisa, tá? Vocês resolveram que vão fazer um aplicativo com Java, usando um SDK lá, e com um banco qualquer. No meio do caminho, ou quando vocês colocam isso para ser usado, você percebe que o Java está muito lento, e que tem uma outra linguagem, um outro framework no mercado, que você consegue criar aplicações. O que você faz? Mantém o banco, tira o Java, constrói aqui a sua interface de novo, compartilhando dados do mesmo banco. Hoje, muitas empresas, elas têm a web e elas têm um aplicativo. Vou pegar um deles, tá? Mercado Livre, por exemplo. Você compra pela web, você compra pelo aplicativo. O banco onde fica todos os pedidos que vocês fazem, ele com certeza está em nuvem e ele é um só. Compartilhado pela web e compartilhado pelos aplicativos. E aí tem um item que vocês coloquem aí na listinha para vocês estudarem. Vocês vão ter que saber, mesmo que você não saiba ainda, fazer uma página web, mas eu coloquei no chat ali. Vocês vão ter que saber o que é uma API ou uma API. O que é uma API? É um trecho de programa que ele serve para você
fazer acesso às informações. Inclusive, né, um outro termo para vocês pesquisarem. O pessoal que está acostumado a desenvolver fala que hoje você tem que fazer na sua aplicação, no seu sistema, um hub de APIs. O que é um hub de APIs? É algo assim, tá? Eu tenho uma camada aqui só de APIs, eu tenho minha camada de dados aqui, e eu tenho as aplicações que eu vou criar aqui em cima. Toda aplicação que quiser conversar com o meu banco, ela passa por essa API, a API faz a consulta ou faz a manipulação dos dados. Exemplo disso, né? Vocês, por acaso, em algum momento, já pararam para pensar essa pesquisa? Tá, pode ser isso aqui, vai. Olha só, eu fiz uma pesquisa, né, de hotéis, ok? Vocês sabem hoje que existem várias plataformas para você fazer reserva, né? Entre elas, tem o Booking, tem o Trivago, tem o Hotel Urbano, tem o Decolar. Tá, falei 4, tá? Tudo bem esses caras para vocês? Tudo bem? Legal, Rian, obrigado. Gente, como é que funciona para eu ter uma plataforma de hospedagem que ela consiga ter os hotéis para pegar o valor da diária ou aqueles, como tem lá, né, se você não quiser falar de passagem, você pega um Zoom, um Buscapé da vida, que ele vai comparar preço. Como é que é isso? Como é que é possível? Em uma ferramenta, ele busca preço de vários lugares. Ele constrói uma integração para cada marketplace desses? Ou o marketplace constrói a chamada para esses caras? Então, hoje, como as coisas estão muito compartilhadas, as pessoas enviam, mas ó, Guilherme, é muito rápido porque é a comunicação, mas assim, é muito rápido, Guilherme, para atualizar essas coisas, porque ele pega online. Tá, de vez em quando ele tem um preço lá, a hora que você entra no site, já mudou um pouquinho. Mas normalmente é o mesmo preço. Imagina se a cada troca de preço, Magazine Luiza vai avisar esse monte de sites, né? E aí a mesma coisa com Americanas, a mesma coisa com Casa Bahia, mesma coisa com um volume de hotéis absurdo que tem, né? Esses caras todos, para poder fazer isso aqui para vocês, é isso aí, Rian. Eles usam APIs. Então, por isso que eu coloquei no chat em algum lugar aí, que acessório a banco de dados, vocês vão ter que conhecer de APIs, porque construir aplicações vai exigir de vocês esse compartilhamento, essa integração, tá? Banco realmente diminui o esforço de desenvolvimento, os dados são integrados e padronizados, você armazena dados de maneira lógica, né, e os bancos são criados para resolver um problema, para atender uma necessidade. Por isso que a gente pensa um pouquinho antes de sair construindo banco de dados. É claro, né? Eu já vou adiantar, é muito melhor a gente ter uma abordagem de banco de dados, ela é mais eficiente, e não é porque a nossa aula é de banco, tá? Mas tem situações que você vai optar por ter um sistema de arquivos.
porque são poucos dados, é algo muito pequeno que você quer armazenar. E hoje, depois que inventaram um negócio chamado XML, você consegue, dentro de um arquivo, estruturar seus dados. Tá? Então, XML também, quem não sabe o que é, vai ter que pesquisar. Quem não sabe o que é um JSON, um JSON, vai ter que pesquisar também. Quem não sabe o que são tags ou etiquetas, vai ter que pesquisar também. Sopa de letra. Porque hoje é o mundo que a gente vive na construção de aplicações. Tá? Então, os arquivos tradicionais, eles ganharam um impulso de novo quando alguém definiu o padrão XML. A linguagem marcadora, ou um arquivo que dentro dele você fala o conteúdo que você quer. Interessantíssimo. Esse padrão aqui, ele inclusive, esse aqui, ó, ele inclusive mudou a forma como os bancos de dados funcionam. Nós estamos vendo um modelo de banco de dados chamado relacional, onde uma coisa tem um apontamento para outra coisa aqui e essas duas coisas se conversam. Um aluno tem um relacionamento com uma turma, né, que é um relacionamento frequenta. Um aluno frequenta uma turma. Tá? Então, existe uma ordem lógica, uma conexão. Um professor. Professor tem relacionamento com uma turma? Não. Professor tem relacionamento com uma disciplina. E a turma tem um relacionamento com uma disciplina também. Através da disciplina é que tem um encontro. Eu, professor, e vocês, alunos. Então, no meio, entre nós, para que haja essa nossa conexão aqui, tem uma disciplina aqui no meio. Hoje, ela chama-se Banco de Dados 1. Então, é por essa disciplina que a gente tem a conexão entre eu, professor, e vocês, alunos. Tá? E aí a gente tem algumas coisas que a gente vai ver na semana que vem, mas a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Um professor, ele pode ministrar quantas disciplinas? Vamos ter que responder. Um aluno, ele pode frequentar quantas disciplinas? Vamos ter que responder também. Faz parte do nosso modelo relacional. Agora, com XML, a forma de organizar banco de dados mudou. Tanto que, falei para vocês agora de um banco chamado Firebase, que é da Google. Esse banco, ele usa o conceito de XML. Ele não usa o modelo relacional. Mas aí depois a gente pode pesquisar um pouco mais sobre eles. Mas essa é a grande mudança que ocorreu. Os arquivos voltaram a ter valor e aí eles mudaram a forma como a gente utiliza banco de dados. Uma coisa alimentando a outra de novo. Um SGBD, né, ele tem controle de usuários, ele permite que a gente crie tabelas, a gente pode fazer backup e restauração e a gente tem que cuidar da performance. Eu falei no comecinho da aula que algumas empresas tinham banco em nuvem, optam por banco de dados em nuvem, para poder escalar, para poder aumentar conforme aumenta a demanda. Os dados do banco, eles têm que ser descritos, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Você tem que falar o que você quer armazenar. Ah, eu quero armazenar do aluno o RA, o nome. Precisa armazenar a filiação? Preciso. Mas eu vou armazenar pai e mãe e vou armazenar sua mãe. Então, essas respostas eu preciso ter para estruturar meu banco. No meio do caminho, agora eu quero colocar o nome do pai. Não é tão simples assim. Você precisa voltar, incluir o que você esqueceu e sair mexendo em todos os seus programas, porque você não previu que colocaria o nome do pai. Seu layout de tela não tem lá nome do pai.
só tem o nome da mãe. Então, você tem que sair mexendo em tudo. Por isso que a gente precisa pensar antes de sair fazendo. Falei para vocês, né? Isolamento entre programas e dados. SGBD no meio, ele cuida dos dados, seus programas estão aqui em cima. Aí é que entram as APIs que vocês podem construir, podem consumir, para poder fazer o consumo dos dados do banco. Múltiplas visões, eu enxergo do cadastro de alunos algumas coisas. Eu enxergo as notas de vocês, eu enxergo as frequências. Eu tenho uma visão dentro do sistema. Vocês têm outra, vocês enxergam as presenças e as faltas, as médias, e vocês têm acesso ao financeiro. Eu não tenho acesso ao financeiro. Então, isso que são múltiplas visões. É um banco de dados só, mas nem todo mundo tem acesso a tudo. A gente define o que cada um pode fazer, o que cada um pode ver. Eu tenho acesso de alteração de nota. Vocês têm acesso somente de visualização. Então, vocês têm uma permissão lá no banco acadêmico de select, de consulta. Tenta colocar um update lá para mudar a sua nota. Vê se vai mudar. Não muda. Eu sou menos privilegiado que vocês. No banco, no acadêmico, eu tenho acesso de inclusão. Insert. Eu não tenho acesso de update. Perceberam? Então, pessoas diferentes podem fazer coisas diferentes dentro do mesmo banco de dados. Ah, quem tem acesso full? Secretaria. Secretaria pode incluir nota, pode alterar, pode apagar. Professor não. Professor só inclui e consulta. Aluno só consulta. Secretaria pode tudo. Compartilhamento multiusuário. A gente nem fala mais de multiusuário hoje porque toda aplicação tem várias pessoas conectadas ao mesmo tempo. Tá? Autodescrição. Os dados precisam ser bem definidos, bem descritos. Falei para vocês, as informações que eu quero guardar do aluno. Antigamente, a gente colocava dentro do banco, eu já vi, tá? Eu trabalhei com estruturas assim, ó. O nome da minha tabela era CAD 01. Ela tinha lá um N01, N2, C1, C, D, D. O que é isso? Era a estrutura do meu CAD 01. Poxa, o que é N001? Quem construiu o sistema sabia, né, que esse aqui, o N, significava um campo numérico. C era um campo caractere, ou também hoje chamado de string. E o D era um campo data. Esses dados estavam bem descritos? Não, eu sabia o tipo. Mas o nome do cara era o C001 ou C002? Não sei. O endereço dele era 1 ou 2? Não sei. Imagina vocês sendo chamados para dar manutenção em algo assim. CAD. CAD. Aqui é CAD, esse aqui é um 0, gente. Ah, assim, CAD 01. Ah, esse 0 confunde com o A mesmo, porque no editor aqui ele não corta, né? Beleza, Guilherme. Mas assim, é só um exemplo de como as coisas poderiam ser, tá? Isso não é o correto, né? O que seria o correto aqui? Pode ser, mas não é nem um CAD, né? Isso aqui é uma tab ALU, RA,
RA do aluno. Se você quiser, né, quer ter um padrão, é um NRA alu, porque é numérico RA de vocês. É um NID alu, pode ser um caractere nome alu, um caractere mãe um D, nascimento do aluno, um D, enfim, dessa forma, a manutenção ela fica mais fácil. Você consegue saber a que se refere cada campo. Então, quando a gente trabalha com banco, com projetos, com sistema, os nomes que eu vou usar, assim como vocês colocam o nome de variável. Nome da variável, V1, V2, V3, V4, tá bom. O que é cada uma delas? Aí você tem que olhar o código para saber, né, qual que é o quociente, qual que é o dividendo, qual que é o divisor, qual que é o resto. Então, a gente começa lá, quando você começa com os primeiros exercícios de lógica, defina 3 variáveis e calcule a soma entre elas. Var A, var B, var C, var S é igual a var... Enfim. Né? Então, autodescrição, você olhando o que você definiu, é fácil você saber o conteúdo. Então, em banco, a gente precisa ter uma preocupação grande com isso. Facilita a manutenção futura, outras pessoas mexendo no mesmo projeto. Isolar dado e programa, já falei lá atrás, né? Programa é uma coisa, banco de dados é outra, eu posso trocar o banco, mantenho o programa, posso trocar o programa, mantenho o banco. Isso precisa ser transparente, eu não posso ter dependência entre eles. Aí, de novo, as APIs nos ajudam nisso. Né? Elas criam ali uma... É um nível, né? Que ela é responsável pela comunicação dos dois mundos. Abstração dos dados é um conceito de banco também. Quando eu começo a trabalhar com banco, eu não me importo muito se eu vou conseguir programar aquilo, se aquilo é difícil ou não é de fazer. Eu me preocupo, o que eu preciso guardar? Quais informações são relevantes? Ah, mas eu não sei fazer, não importa. Eu preciso guardar? Preciso, então é isso que eu tenho que saber. Representação. Esse modelo entidade e relacionamento, a gente vai conhecê-lo, e o BR modelo que eu passei para vocês baixarem, é uma ferramenta que ela permite a gente usar esse conceito, né, do diagrama entidade e relacionamento. Para banco de dados relacional, tudo é baseado em entidades e relações entre elas. Tá? E aí eu vou entender como é que eu defino uma entidade e como é que eu defino a existência ou não de relações entre essas entidades. A visão de banco eu falei para vocês, né? Vocês possuem uma visão do banco, a visão de vocês contempla o financeiro, a minha visão, a minha permissão dentro do banco não contempla o financeiro. Então a gente, no mesmo banco, a gente enxerga coisas diferentes. Tá? Compartilhamento. Hoje, com multi-usuários, várias pessoas ao mesmo tempo, eu preciso compartilhar. Né? Eu não vou sair refazendo várias vezes o mesmo cadastro. Tá? Eu tenho um cadastro de funcionário. Esse funcionário ele quer fazer uma compra no sistema da empresa, no e-commerce da empresa. Ah, então você cadastra o funcionário e cadastra ele como cliente? Não. Você pega esse funcionário e permite que ele também possa fazer compra. Então você cadastra uma vez só e aí todo mundo utiliza. Tá? Aí você compartilha os dados que estão guardados. Respirando um pouquinho, né? Senão fica muito maçante, vocês têm essa sequência de apresentação aí, vocês podem dar uma olhada e revisar.
Tá? Mas um dos aspectos mais importantes de banco de dados é a segurança. É garantir de que aquilo que foi guardado permaneça da maneira como foi guardado. Algo que você armazenou, ele não pode ser alterado. E o conceito de transação, o banco de dados, ele tem dois gatilhos, dois controles. Tá? Quando tudo dá certo num banco ou numa operação, o banco executa um comando chamado commit, ou persista, grava. Você está fazendo uma operação, correu tudo bem? Grava. Agora, no meio do caminho pode acontecer coisa errada. Quando a operação não é concluída com sucesso, automaticamente o banco ele faz uma operação inversa, chamada rollback ou reversão. De vez em quando vocês gostariam de poder ter esse poder, né? Você está fazendo alguma coisa, deu ruim. Quando dá ruim, o que você tem vontade? Poxa, volta atrás, desfaz. Faça de conta que eu nem comecei a fazer isso. Estou fazendo uma manobra sem querer, eu bati o carro. Poxa, é segundos, né? Dá para voltar no estado que estava quando eu comecei a manobrar o carro? Se a gente tivesse isso, né, a gente conseguiria evitar uma série de problemas, mas nós não temos. Mas o banco de dados tem. Exemplo clássico aqui. Caixa eletrônico. Alguém já foi pegar algum dinheiro no caixa eletrônico? Apesar de que hoje vocês não mexem com dinheiro mais, né? Mas, talvez alguém. Alguém já foi a um banco pegar dinheiro no caixa eletrônico e não tinha dinheiro? O Rian já. O que aconteceu, Rian, quando a máquina percebeu que ela não tinha dinheiro para te entregar? Saiu o dinheiro da sua conta? Não. É isso mesmo, Rian. Por quê? Porque quando a máquina não conseguiu contar seu dinheiro e abrir o dispenserzinho e te cuspiu o dinheiro para fora ali, enquanto você não pega o dinheiro, a máquina não pode falar, ó, sai dinheiro da conta. Porque, não sei, vocês sabem disso, né? Abriu a boqueta, saiu o dinheiro, dá um tempinho, você não pegou, o que a máquina faz? Ela recolhe. Para a máquina, né, do autoatendimento, a operação, a transação, ela só é completa quando ela te entrega o dinheiro, na quantidade que você pediu. Tanto que, às vezes, quando está acabando o dinheiro, ela fica um tempão levantando as bandejas, tentando contar, para chegar no valor que você pediu. E quando ela não consegue, aviso na tela. Sinto muito, não tenho dinheiro para te entregar, tá? Mas eu não vou tirar da sua conta. Isso é o conceito de transação do banco. Enquanto a operação não está completa, o banco não grava. A gente pode colocar parcial, mas ele só fecha a operação inteira quando ele te libera o dinheiro para você pegar. Depende de implantação. Por exemplo, eu posso finalizar a transação quando abre a boqueta e cospe o dinheiro para você. Acabou a transação. Só que ele tem uma checagem um pouquinho à frente que é: pegou o dinheiro, sim ou não? Porque se ele recolheu o dinheiro, esse dinheiro ele não pode simplesmente devolver para as bandejas. Vai que você pegou uma nota e ficou uma enroscada. Mas pelo menos assim, essa operação ele grava e fala: olha, voltou um dinheiro aqui. Alguém vai conferir amanhã para saber se voltou tudo ou parte. E temporariamente,
aquele dinheiro fica retirado da sua conta. E se eles conferiram e você não pegou nada, no dia seguinte esse dinheiro volta para sua conta. Então, é claro, essa conferência não é feita por um banco de dados, mas a operação entre você se autenticar, colocar o quanto você quer, colocar a sua senha ou a sua digital, ele vai no dispenser, conta aquelas células e vai subir para você poder pegar, o banco de dados tem que aguardar essa operação inteira acontecer. Para o banco, isso é o conceito de transação. Tá? Já vou falar de um outro conceito que está junto com esse exemplo, que é o conceito de concorrência. Vocês já tentaram, né, 2 caixas eletrônicos lado a lado ali, você fazer a operação de saque em um, ao mesmo tempo a outra pessoa fazer a operação no segundo saque, né, vai lá, 2 saques de R$10, para ver se ele considera um saque só? Será que funciona? Não, não funciona. Mesmo que você aperte Enter ao mesmo tempo, a hora que vai processar, ele está numa fila. A primeira requisição de saque ele processa. Depois ele executa a segunda. Ele não vai fazer em paralelo. Pode até chegar para processar em paralelo, mas o processador não vai fazer ao mesmo tempo. Tem um delayzinho entre uma e outra. Então ele processa as duas operações, as duas transações. Se vocês pensarem num jogo, você está com 2 telas, né, a sua conta aberta em 2 lugares, você vai comprar recursos, né? 2 abas do seu navegador, por exemplo. Ah, eu vou comprar ao mesmo tempo. Vai, eu tenho 2 mouse aqui, né, um touch, o outro aqui. Eu vou comprar e clicar ao mesmo tempo para ele processar uma vez só. Funciona? Não. O banco de dados ele controla a concorrência, né, as operações que são feitas ao mesmo tempo. Tá? Então, são características do banco de dados. Falei do compartilhamento, daqui a pouco tem um material que fala sobre concorrência, que eu já comentei com vocês. Falando sobre ainda banco de dados, né, o que eu posso ser se eu gostei de banco? Eu posso ser um DBA, né, um Database Administrator, um administrador de banco de dados. Salário. Gente, eu estou meio defasado para salário de DBA, mas vocês podem pesquisar aí. Mas assim, vai de 100 conto até 100 mil. Cara, sei lá, um júnior, 3 pau, se você é um DBA, a partir de, tá? Cara, eu sou o cara que tem todos os cursos, certificações e tal. Cara, isso sobe 15, 20 mil, depende. Tá? Mas é claro, né? Prepara seu inglês e prepara muitas provas de certificação. E a cada versão nova do banco que sai, você que é um DBA certificado, você tem que fazer uma prova daquela versão. Então, é puxado. Tá? O último nível Oracle, há uns 3 anos atrás, no Brasil, nós tínhamos, salvo engano, 3 caras só. Só 3 que eram top em Oracle. Essa prova top, você tem que ser convidado pela Oracle para fazer. E comprovar que você tem experiência de tantos anos para você poder fazer a prova deles. Então não é assim, eu quero. No fundo é assim, eu mereço. Né? Eu me preparei para isso. Aí tem projetista, né? Aí a gente pode ser projetista sim, escolher a estrutura, desenhar a estrutura de banco que a gente vai ser. Ah, vai estar no servidor Windows, vai estar no servidor Linux, com redundância, com RAID, sem RAID. Posso projetar como eu quiser o meu banco de dados. Analista de sistemas, né? Eu vou analisar um sistema e vou pensar qual que é a estrutura de banco que vai resolver o problema que eu estou modelando. Vocês, como engenheiros, vocês podem pensar numa estrutura de banco que resolva um problema que vocês estão tratando, que vocês estão cuidando, que vocês estão resolvendo. Programadores, né? Normalmente o programador pega uma definição
e vai codificar, tá? E os usuários finais, o usuário final é transparente, qual é o banco, que tipo de banco que é, para ele não importa, ele quer poder cadastrar e guardar, né? Eu sou cliente da Americanas, como muitos de vocês são. Eu sei qual que é o banco de dados que a Americanas usa? De maneira alguma. Eu quero saber a minha experiência de compra, como é que eu vou clicar, em quanto tempo ele vai me entregar. Então, muitas aplicações, quem está contratando você, ele não se preocupa muito com qual é o banco. Ele se preocupa que você resolva o problema que ele está passando. Tá? Além disso, né, vocês podem também trabalhar nos bastidores, né? O que é trabalhar nos bastidores? Vocês podem trabalhar na retaguarda do banco de dados, pensando em estrutura, pensando em qual que é o servidor, qual que é a versão do Linux que você vai rodar, configuração de máquina. Também falei que não era muito foco de vocês, mas vocês podem projetar ferramenta de banco de dados, né, criar um SGBD. Muitos SGBDs que estão hoje no mercado, principalmente para dispositivo móvel, são iniciativas de incubadoras. Né? Incubadoras são pequenas empresas aí onde normalmente, um grupo de estudantes tem uma ideia e começa, durante a faculdade, trabalhar esse projeto. E isso pode virar um produto. Tá? No caso de vocês, se vocês forem pensar em alguma coisa assim, pense em alguma coisa que seja inovador, que mude aquilo que os outros fazem, e pensem numa ideia que alguém queira comprar. É um tiro só. É um projeto que você cria, que você se dedica, e que, com a venda desse projeto, você tem a sua segurança financeira se você tiver um pouquinho de consciência. Então, você não tem que sair fazendo sempre um monte de coisas tal. Pensa num projeto, investe nele com mais um ou dois amigos. Pode ser uma iniciação científica, pode ser qualquer coisa que vocês queiram, mas que seja inovadora, que mude um pouquinho a forma de fazer. Eu já falei para vocês, tudo que a gente tem hoje não é eterno, não vai se permanecer aí, não vai se manter para sempre. Alguém vai quebrar essas coisas. Né? Eu vejo, eu ouço que já existe um inconformismo e um descontentamento com relação ao Facebook. As coisas estão ficando esquisitas. Né? A semana passada, o que eu mais ouvia de matérias, né, de reportagens, era vazamento de dados. Né? A segunda coisa que eu mais ouvi era a restrição de dados. Então, alguém vai pensar diferente, vai mudar a forma de fazer e colocar um produto no mercado que vai, com certeza, derrubar aquilo que existe. Ou o que existe vai comprar esse cara para poder diminuir a concorrência. A gente não sabe. Pois é. Se achar depois, na próxima aula tal, você traz para a gente. Sim. A questão do regional, cara, é que tem um aspecto global, né, cara? Que aí você não fica preso só às pessoas que estão próximas, mas tem que ver a abrangência. Mas, gente, olha só, Uber, né? É, legal, Rian. Mas Uber, né, surgiu, tá aí, né? As pessoas hoje são muito mais felizes. Tenho pena de quem era mototáxi, porque hoje uma corrida, dependendo da distância do Uber, era quase o que a gente pagava no mototáxi. E os caras tiveram que se reinventar, né? E aí muitos deles foram entregar iFood, né? Um outro aplicativo que surgiu. Mas, gente, é dinâmico, tá?
E aí não adianta muito eu querer fazer alguma coisa parecida com o Uber. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja inovador. São 8h27. Falando em ser inovador, no finalzinho da aula eu falo alguma coisa com vocês. Tá? Eu vou deixar lá uns 5 minutinhos, finaliza a gravação, e aí eu vou dar um exemplo para vocês pensarem um pouquinho. Tá bom? Mas aqui, né, desenvolver ferramenta, tem que pensar, olhar as ferramentas que tem e ver o que você pode fazer diferente. Mais rápido, mais simples, mais dinâmico, e aí você criar. Tá? Eu estou falando aqui de banco de dados. Operador e o pessoal de manutenção, né, o pessoal que usa banco de dados, que configura servidores, que mantém, mas que no fundo não precisa conhecer muito de banco. Então é um outro grupo aí de profissionais que podem estar envolvidos em banco de dados. Hoje, né, esse modelo mudou. A gente tinha os mainframes, né, os servidores, onde você tinha as estações de trabalho que elas eram conectadas no mainframe. A mudança, talvez, disso aqui é que esses mainframes foram para a nuvem. Esses grandes servidores foram para a nuvem e o nosso banco está na nuvem. Falei já. Tem a cloud da Microsoft, a Azure. Tem a cloud da Amazon, que é a AWS. Tem a própria cloud do Google, né, o Google Cloud. Algumas são gratuitas, com acesso de X espaço, acesso de 1 ano. E aí vocês têm muita coisa para explorar, né, sem ter que gastar dinheiro fazendo isso. Então vale a pena vocês conhecerem. Tá? Plataforma centralizada por quê? Porque o banco não está nas estações. O banco ele está aqui, ó, em um computador central. E todo mundo utiliza. Posso ter o banco no meu computador, pessoal? Posso. Eu posso ter no meu notebook porque, vai lá, controle de presença em palestras e eventos. É um banco local, né? Onde eu estou, posso não ter comunicação, posso não ter conexão, né? Então, assim, são estruturas que eu preciso pensar. Cara, não é igual tem uma empresa aqui na cidade que trabalha na área agrícola, aí o caminhão lá no meio do pasto está fazendo, sei lá, abastecimento de frota, né? Eu esqueci o nome que eles dão para esse caminhão, mas ele tem um nome, né? É o caminhão que tem um tanque de combustível, vai lá para o meio da roça e abastece as máquinas, os equipamentos agrícolas lá. Cara, esse cara que está abastecendo, ele tem um computador de bordo que vai fazendo a leitura de qual máquina que ele está abastecendo, quem que era o operador e quantos litros ou 1.000 litros ele distribuiu. Agora, se nessa arquitetura vocês pensam num banco de dados centralizado em nuvem, vai ser um fiasco, porque lá no meio da roça não tem internet. Apesar de que, né, esse mesmo fornecedor, quando ele leva a solução, ele leva inclusive os caminhões, ele pode fornecer os caminhões que têm as antenas, opa, são móveis, né, porque cada dia está numa roça, mas o caminhão tem as antenas e ele vai posicionando. De tempo em tempo tem um veículo desse parado com uma antena, né, que é, ela recebe de uma outra e transmite até a próxima. Então vai fazendo a rede de comunicação. Depende da necessidade. Tá? Então eu posso ter uma estrutura local que em algum momento sincroniza com o banco que está na nuvem. Então dá para pensar um monte de coisas aí em termos de arquitetura. Nós, né, vamos usar o banco no servidor pessoal. Semestre que vem, possivelmente, a gente suba esse banco para a nuvem e todo mundo usa o banco da nuvem. Tá? Vocês vão usar bastante isso quando vocês estiverem desenvolvendo. Coloca o banco na nuvem e consome de lá. Todo mundo usa o mesmo banco. Vai consumir dados do mesmo banco. Client server. Né?
Delphi é uma ferramenta que ela implementa muito esse conceito de client-server. Você tem nas estações um aplicativo, um programa, né, que vocês desenvolvem, e você tem na sua estrutura de rede uma máquina que você elege como servidor. Então a estação ela vai consumir aqui de um servidor. Tá? Camadas, né? Aqui você pode colocar, vem lá de redes isso, tá? Você pode ter um cliente, uma aplicação web, uma página web que não está no seu computador, você acessa a aplicação web e essa aplicação web ela conversa com o servidor de banco. O que que falam, né? Se a aplicação web e o banco estão na mesma máquina, é mais rápido. Só que, se essa máquina é invadida, além de cair o seu servidor, o seu Apache ou o seu Tomcat da vida, quem invadiu pode ter acesso aos seus bancos. Ao passo que se você tem máquinas diferentes, possivelmente, aqui no meio, aqui ó, cadê o meu, minha caneta? Aqui. Aqui no meio você deve ter um firewall. E aqui também. Então você tem duas proteções na sua rede. Mas isso não é comigo, isso é com o Mike em algum momento. Quando vocês forem falar de segurança, servidores, ou o Mike ou o Alexandre. Tá? Só para vocês entenderem. Quando eu falei do Champ, eu falei que tem o Apache. E lá embaixo também tinha um outro servidorzinho que era o Tomcat. O gato Tom. Então você tem a sua aplicação aqui, o seu computador, você acessa através de um servidor web, que são esses dois caras. Microsoft tem um, tá? Não está naquela lista porque o Microsoft tem um gerenciamento próprio. Mas tem um servidor Microsoft chamado IS, Internet Information Server. São servidores de aplicação aqui. Se não tiver isso aqui rodando, você não acessa uma página. Tá? Você não acessa uma página web. Então eles ficam nessa máquina aqui e eles se conectam com o servidor de banco. Como é ruim de escrever, eu vou colocar um só, tá? Talvez seja mais chato porque tem um Q aqui. Como é que eu vou fazer um Q? Fiz. Um SQL Server. Tá aqui. Então só para vocês entenderem o que, que fica em cada lugar. Servidor de aplicação está aqui e vão colocar suas páginas web. Aqui, um servidor de banco de dados que tem um SGBD. Eu coloquei como exemplo SQL Server, mas poderia ser um Oracle, poderia ser um MySQL, poderia ser um Firebase. Tá? Qualquer banco que vocês queiram, estaria aqui. Aproveitando isso, né, eu tenho que chamar a atenção de vocês que vocês perceberam que falando de banco de dados, volta e meia eu tenho que falar de microinformática e de redes? Perceberam isso? Que não é a praia do banco. Mas eu preciso falar dessas tecnologias que permeiam, né, que estão em volta do banco de dados, porque se elas estiverem mal definidas, mal configuradas ou vulneráveis, o banco de dados não vai funcionar. Ou não vai ter o desempenho que ele poderia ter. Então, por isso que eu preciso, além de conhecer de banco, eu tenho que pelo menos ter noções e conceitos dessas tecnologias, desses recursos que eles estão em volta ao redor do meu banco de dados. Eu tenho que saber configurar? Não. Mas é bom saber que existe. Tá? E aí, bancos distribuídos, né? Eu tenho servidores em banco em vários lugares do mundo,
Falei para vocês na primeira aula que quando você assiste uma série na Netflix, você não sabe de onde está vindo aquilo. Qual que é o servidor que está te mandando aquilo? E eu disse, onde eles têm o maior volume de acesso, conforme vai crescendo o número de assinantes, eles vão, para aquela região, eles vão disponibilizando servidores novos. E aí esse banco fica conversando com todos esses servidores simultaneamente. Então, um banco de dados distribuídos é uma realidade que a gente tem também. E hoje mais do que antes, né? Para vocês não falarem que eu só falo coisas boas, né? Existem situações que eu não vou usar banco de dados. Não precisa, né? O volume é desnecessário. Então, eu preciso conhecer de banco para saber quando eu uso, quando eu não uso. Isso aqui cabe banco, é aderente, é adequado. Isso aqui não cabe banco. Tá? Então, eu preciso conhecer para poder saber aproveitar bem. Aplicações pequenas, né? Aplicações que não têm um grande volume de dados, dispositivos que não tenham muita capacidade de armazenamento. Então, eu avalio. Né? Cabe banco? É possível utilizar? É. Se não for, o que eu vou usar de recurso? Né? Tem alguns aplicativos, né? Eu vou falar de jogos, vai. Tem alguns jogos que eles só funcionam online. Se ele não estiver conectado, você não consegue jogar. Por quê? Porque as informações, elas não ficam no seu equipamento. Ele tem que trazer da nuvem. Então, se você está conectado, ok. Se você não está, sinto muito. Ou tem alguns que parte você consegue offline, tem um momento que ele fala, preciso me conectar. Aí ele se conecta e vai fazer a troca, a transferência entre servidores. Ok? Então, a gente fechou um ciclo. Né? O primeiro, o que tem pela frente? Né? O que tem pela frente para a gente agora é a gente começar a conhecer modelos de dados, né? Forma que nós temos de armazenar os nossos dados. Então, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar esses modelos e aí a gente já entra em modelagem. Né? A gente vai no conceito e já começa a modelar. Então, pode ser que na semana que vem a gente já utilize lá a primeira ferramenta nossa, que é o BR Modelo. Hoje, 22. Aqui. Aqui. Só um minutinho, deixa eu só confirmar a presença de vocês e eu já vou falar o que eu falei que ia falar. Gente, tem um add-on, né, um recurso que a gente coloca no Meet que é muito legal. Eu consigo pegar a presença de vocês por ele e aí, inclusive, não tem nenhum problema, tá? Eu consigo saber o tempo que vocês ficaram conectados na minha sessão. Bem legal. Mas vamos lá. Cleiton já vi, tá aí. Deixa eu pegar aqui, a gente está em 10. É rapidinho. O Cleiton tá aí. A Giovana não. Giovana hoje não está. Guilherme tá aí. José Eduardo, não. Tiago tá, com caractere esquisito ali que ele ficou na frente, agora o José Eduardo tá. Eu vi aqui o Tiago, ele colocou uns caracteres esquisitos, ele ficou à sua frente na lista aqui. Mas já corrigi. Lucas Roberto tá aqui. Juan tá aqui também. Os dois Rian. Oh, caramba. Juan tá, Rian tá, Rian tá. Valéria está. Victor não está. E o Victor Hugo também não.
Prontinho. Presença registrada. Só vou finalizar a gravação, que aí eu faço aquele comentário que eu disse a vocês.